falarmos um pouco sobre a China, como esse país se tornou uma das principais potências mundiais, vamos descobrir que não foi de um dia para o outro. Então, que tal embarcarmos nas estações chinesas? Nossa primeira parada na sua história. A China atualmente é um dos maiores países do mundo em extensão territorial e o mais populoso. A população chinesa, apesar de grande parte das pessoas enxergá-la como única e singular, é grandemente diversificada em aspectos culturais em quase todo o território chinês, devido à sua longa história de dinastias e ocupações. A história da China começou quando povos há 300 mil anos atrás se estabeleceram na região que é conhecida hoje Ásia, ou mais especificamente o Extremo Oriente, onde possuía um clima bastante variado e as sociedades orientais tiveram que se adaptar às constantes cheias e secas que ocorriam. Apesar de todo o trabalho, os primeiros grupos humanos se estabeleceram e começaram o plantio de arroz, inhame e outras raízes. A sociedade chinesa estão entre as mais antigas do mundo, justamente por se organizarem em complexos habitacionais mais rapidamente. A sofisticação de seus materiais e do estilo de vida permitiram que esses povos superassem as grandes dificuldades naturais. O processo de formação da China foi baseado em dinastias, sendo a primeira conhecida como Xin, grande e poderosa cidade-estado. Porém, não se tem muita informação sobre ela. Logo após, veio a Shang, do século 8 a.C., dinastia essa que foi caracterizada por ter uma sociedade organizada e estratificada, onde o monarca regente tinha grandes ocupações cerimoniais e cuidados administrativos. Os Shangs tiveram cerca de 11 monarcas até o declínio do reinado para outro contemporâneo ao deles, os Zhou, que são considerados a próxima dinastia importante. O estado de Zhou derrotou Shang em batalhas e se desenvolveu em outras regiões do sudeste. Alguns historiadores acreditam que os Zhous tenham descendidos de turcos, porém acredita-se que apenas estivesse proximidade para com eles. No século V a.C., o território abrigava 7 grandes estados independentes e não unificados, que se ocupavam em disputas entre si ocasionalmente. A China Imperial teve sua existência iniciada quando o estado de Qin iniciou uma campanha militar pela unificação de vários estados em um só império. Desse modo, inicia a dinastia Qin, que também iniciou a construção de uma grande muralha, que seria continuada em outras dinastias mais adiante. Em aproximadamente 202 a.C., a dinastia Han se tornaria uma das mais importantes. O incentivo à educação e à ciência foi ampliando e a Rota da Seda foi estabilizando com o Ocidente. A disputa entre a nobreza, a tentativa de impulsionar a reforma agrária, fez com que os Hans perdessem a força e fossem sucedidos pelos Jin. Os Jin, por sua vez, enfrentaram uma grave crise entre a população que cada vez mais se desunificava devido às grandes diferenças culturais de países e de parentesco. A desunificação aconteceu em vários setores, e os mesmos só foram reunificados durante a dinastia Sui, que, ainda assim, após pouco tempo, declinou pelo esgotamento dos recursos. A dinastia Tang surgiu de povos unificados em aspectos econômicos, estruturais e tecnológicos. Também foi adotada a religião budista pela família imperial em grande parte do povo. Devido às grandes revoltas e guerras, essa dinastia chega ao fim em 960 d.C., quando a dinastia Song entra em cena. Separada dos outros estados, os Songs se desenvolveram tecnologicamente e militarmente, com bastante rapidez devido aos intensos combates fronteiriços. Essa hegemonia militar foi criada pelo Império Mongol de Gengis Khan, que subjugou e aderiu todo o território ao Império. Os estados agora foram unificados à força por um agente externo, porém, influenciado pelas ideologias Hans,
os governantes mongóis responsáveis por esse território decidiu enquadrar-se nos esquemas culturais de Hans. Várias rebeliões camponesas, incentivadas pelo repúdio aos estrangeiros, expulsaram os mongóis do território e dinastia Ming. Essa dinastia adotou políticas públicas para minimizar a pobreza causada pela ocupação mongol por vários anos. Um grande levantar econômico se registrava na China, por possuir grande comércio e produção para exportação. A fim de impedir novas penetrações no território, foi dada continuidade da construção da Grande Muralha e confecção de um exército de milhares de homens. A dinastia Ming viu-se fracassada quando os Manchus invadiram e conquistaram o território Ming, avaliando rapidamente o sistema do governo, adaptando-se e exigindo mudanças quanto à cultura e outros aspectos à força. Isso gerou enorme descontentamento por parte do povo da nobreza, agora pertencente à dinastia Qing. Levantes revolucionários fizeram diferença no império, porém, a Guerra do Ópio e outros conflitos com diversas nações, inclusive britânica e japonesa, acabaram por invalidar as forças Qings. O desejo da modernização do país, por parte de muitos intelectuais, foi inflamado durante esses anos. O Partido Comunista surgiu logo após o Tratado de Versalhes e foi ganhando força em numerosas batalhas. Grandes líderes comunistas como Mao Tse-tung surgiram nesse momento na China para expandir os ideais comunistas. No dia 1º de outubro de 1949 foi proclamada a República Popular da China. Foi separada do governo Taiwan, que se considerava parte legítima da China. Esse impasse continua até hoje. Um não considera o outro como um país participante, apesar de estarem extremamente ligados em trocas comerciais importantes. Atualmente, a China é a segunda maior potência do mundo, com um PIB de 7,3 trilhões de dólares, perdendo apenas para os Estados Unidos. A explosão da economia chinesa se deu no processo de adoção à economia mista, que permitiu estados de privatização mesmo em um país comunista. O crescente robusto chinês deu-se principalmente à intensa exploração ambiental e também à exploração de mão de obra barata. Centenas de empresas multinacionais instalaram-se no país que hoje é o que mais produz produtos eletrônicos devido à exploração do trabalho humano e à obra-prima em grande quantidade. Já tá gravando? Ok. Então, galera, a gente chega a mais um fim de uma apresentação. E só para fazer uma consideração final, eu vou falar para vocês algumas coisas, umas curiosidades sobre a China. Como, por exemplo, além de toda essa questão histórica, econômica, a população chinesa ela é também responsável por invenções como a pólvora, a bússola, o papel e diversas técnicas de agricultura. Afinal, é uma cultura milenar, não é? E de técnicas de navegação que hoje é utilizada em todo o mundo. Assim, terminamos um pouco de história chinesa e seus dobramentos. Muito obrigado por assistir. Até mais!